Boa noite, irmãos. Quero parabenizar as diaconisas, os diáconos, pelo dia do Diácono Batista. Dizer que eu tenho muito orgulho desse ministério, do serviço que os irmãos prestam para o reino, e feliz que um dia eu também pude participar desse ministério, pude servir também como diácono. E fiz isso com muita alegria e tenho certeza que os irmãos e as irmãs também têm feito isso com muita alegria e para o Senhor. Bom, irmãos, nós vamos falar sobre um tema nesta noite. Um tema que foi falado no treinamento do Instituto Haggai, né, em março desse ano. Foi o pastor da igreja, a irmã Débora, Raniele, a irmã Jadileia, a irmã Ana, Gabriel, acho que só, né? Foram 7 pessoas, né? Foram 7 pessoas participando desse treinamento em março. E pela manhã o pastor falou recebendo o copo mais bonito. Pela manhã, né, o pastor falou sobre esse assunto, argumentos para compartilhar sua fé. E agora à noite nós vamos dar continuidade a esse mesmo assunto. E durante esse mês de novembro, outros irmãos vão estar aqui à frente também, falando também sobre outros assuntos, mas dentro do nosso treinamento que tivemos ali em março no Instituto, aplicado pelos irmãos do Instituto Haggai. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler a primeira vez, depois vamos ler todos juntos. Vou ler nessa versão aqui, que está aqui, um data show. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler todos juntos? Não, porque Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por mais uma vez, pela leitura da Tua palavra, ó Pai, que ela foi lida aqui também no início, quando começamos esse culto de adoração a Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, que através do Espírito Santo, ó Pai, Tu continue trabalhando em cada coração, em cada mente, ó Pai. Que Tu possa nos usar como um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, para transmitir essa Tua palavra a cada coração nesta noite, Senhor. Eu não sei, ó Pai, como está o coração dos meus irmãos, ó Pai. Eu não sei, ó Pai, as lutas, as dificuldades que cada um deles tem enfrentado, Senhor. Mas Tu conheces cada um, ó Pai. E é a Tua vontade que deve prevalecer, ó Pai. Então, Senhor, fale conforme Tu queres a cada coração nesta noite, ó Pai. Muito obrigado por tudo. É a oração que eu te faço, te pedindo perdão, Senhor, por todas as minhas falhas, os meus pecados, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Argumentos para compartilhar a sua fé. O apóstolo Paulo, ele não se envergonhava de compartilhar as boas novas, de compartilhar a sua fé a respeito da mensagem de salvação. A mensagem que o salvou, que o tirou da forma de condenação para a vida eterna. Então ele não se envergonhava. Ele falava sempre com ousadia e com conhecimento também, com autoridade dos altos céus.
Ele não se vergonhava de compartilhar as boas novas, de falar da sua fé. Ficamos assim, mais motivados ao compartilhar aquilo que conhecemos, aquilo que dominamos. Por exemplo, uma dona de casa. Uma dona de casa, para ela é fácil fazer uma receita de bolo. Por que é fácil? Porque ela conhece, né, os ingredientes, tem aquela prática. Então, não vai ter nenhuma dificuldade em fazer um bolo. Um motorista de ônibus, né, de coletivo, caminhoneiro, ele não vai ter nenhuma dificuldade, né, em compartilhar ou de repente ensinar sobre a profissão dele, porque é algo que ele domina. Ele sabe exatamente o momento certo de passar a marcha ali do caminhão, do ônibus, do seu veículo. Ele não vai ter nenhuma dificuldade. Um professor também de faculdade, né, ou qualquer outro, né, o primeiro grau, segundo grau, ensino médio ou infantil, eles não vão ter nenhuma dificuldade em compartilhar o seu ensinamento, em compartilhar com as crianças, com os adultos, com os jovens, aquilo que eles aprenderam. Por quê? Porque eles conhecem, eles têm conhecimento daquele assunto. Então eles não terão nenhuma dificuldade. Né? Quando o assunto é desconhecido, né, como nos sentimos? Nos sentimos desconfortáveis, inseguros, com medo, vergonha, porque não conhecemos o assunto. Então falar de algo que você não conhece, algo que você não domina, com certeza você vai encontrar dificuldade. Você não vai querer falar sobre esse assunto, porque é um assunto que você não conhece, você não domina. Será que é por esse motivo que muitos cristãos não compartilham a sua fé? Será que é por esse motivo que muitos cristãos não compartilham a sua fé? Por quais motivos muitos cristãos não têm compartilhado a sua fé com outras pessoas? Compartilhado aquilo que Deus fez na sua vida. Compartilhado como a sua vida mudou a partir do momento que você se rendeu a Cristo Jesus. Qual tem sido o motivo, ou os motivos, de repente, que muitos cristãos não têm compartilhado a sua fé com pessoas que de repente nunca ouviram falar de Jesus? Pessoas que estão enfrentando lutas, batalhas espirituais. E às vezes muitos crentes, muitos cristãos se sentem inseguros em compartilhar a sua fé com outras pessoas. E são pessoas que estão precisando, irmãos. Pessoas que não têm Jesus, que de repente já ouviram falar de Jesus, mas mantêm o seu coração endurecido. Então nós precisamos compartilhar a nossa fé com essas pessoas, pessoas que enfrentam lutas espirituais, irmãos. São batalhas espirituais. Nós também enfrentamos essas lutas espirituais. Mas precisamos entender que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. É Deus que nos capacita. É Ele que nos chama para a sua obra. Fomos escolhidos por Deus. Fomos chamados por Deus. Deus nos escolheu para darmos frutos, para compartilharmos a nossa fé com outras pessoas.
nessa luta espiritual, Deus está contando comigo, está contando com você, para podermos compartilhar essa fé com outras pessoas, levar outras pessoas ao pé de Cristo, é enfrentar essa luta espiritual. Levar outras pessoas aos pés de Cristo é enfrentar essa luta, essa batalha espiritual, irmãos. Há uma guerra espiritual muito grande. O mundo, infelizmente, está brigando ao contrário. A nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o nosso irmão. É uma batalha espiritual, irmãos. E as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Estão se distanciando de Deus. E nós precisamos vencer esta batalha compartilhando a palavra de Deus, levando essa mensagem de salvação, de libertação para outras pessoas. É responsabilidade nossa, é responsabilidade de cada uma. Às vezes achamos que a responsabilidade de levar esta palavra que liberta, que salva, é somente do pastor da igreja, é somente do ministério de evangelismo, não, é somente do corpo aqui diaconal, desses irmãos, dessas irmãs e desses irmãos. A responsabilidade é de cada um de nós em compartilhar as boas novas com outras pessoas, anunciar Cristo para outras pessoas que estão enfrentando essa luta espiritual. Porque, irmãos, é difícil. Eu creio que antes de muitos aqui aceitarem a Jesus Cristo, enfrentaram essa batalha espiritual, essa luta espiritual. Você, de repente, no momento ali do apelo, no momento que você ouve a mensagem, não sei como cada um se converteu, aí tem aquela luta, se você, eu vou lá na frente, digo sim, digo não, o que as pessoas vão falar? O que eu tenho que fazer? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Aí, de repente, você ouve aquela voz, deixa para depois, agora não. Você ainda é muito novo, muito nova. Amanhã você pensa nessa coisa de igreja, de se render a Cristo, hoje não. Então vem muitas vozes dizendo não, deixa para amanhã. Então é essa batalha espiritual, enquanto o Espírito Santo de Deus está batendo a porta do teu coração. Mas as pessoas estão lutando contra isso. Nós precisamos ajudar essas pessoas nessa luta espiritual, nessa batalha espiritual. Precisamos levar Jesus para essas pessoas. Às vezes, por isso eu entendo, às vezes, tanto eu, o pastor, qualquer outro irmão que está aqui na frente, levando a mensagem, chega na hora do apelo, a gente fica insistindo para as pessoas. Não, alguém quer aceitar Jesus, porque a gente sabe dessa luta espiritual, dessa batalha espiritual que a pessoa enfrenta. Às vezes a pessoa quer tomar a decisão, mas não consegue, irmãos. A mão pesa, os pés parecem que começam a tremer, a perna fica bambeando. Porque é justamente essa luta espiritual que as pessoas estão enfrentando, irmãos. E nós precisamos entender isto. Que a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra a nossa irmã, não é contra o nosso próximo. Ela é espiritual. Ela é espiritual. Aquelas pessoas que se renderam a Cristo Jesus, elas têm o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que ajuda a cada um nessa batalha. Agora imagine aquelas pessoas que ainda não têm o Espírito Santo de Deus. Até elas reconhecerem que precisam de Jesus. Imaginem a luta que essa pessoa está enfrentando. A batalha que esta pessoa está enfrentando. Às vezes olhamos para uma pessoa, essa pessoa já vem tantos anos aqui na igreja, tantos meses, mas ainda não se rendeu a Cristo, ainda não se entregou a Cristo. O que está acontecendo? É justamente isso, irmãos. Se formos olhar com os olhos espirituais, vamos perceber que as pessoas estão enfrentando esta luta, estão enfrentando essa batalha espiritual. E não é fácil, irmão. Lá em 1 João, capítulo 5,
versículos 18 e 19, nos diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Olha só, aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Deus, irmãos, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Deus, Ele nos mantém protegidos dos ataques do inimigo. Isso é através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Não existe assim meio termo. Se a pessoa pertence a Deus e obedece a esse Deus, guarda as suas leis, o inimigo não tem controle sobre a vida dela. O inimigo não pode tocar nela. Agora, se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, com certeza, o inimigo está no controle da vida dela. E é isso que a gente tem visto aí pelo mundo, irmãos. Pessoas tirando a vida de outras assim, numa facilidade tão grande. Isso a gente percebe acontecendo, irmão, dentro do próprio lar. Recentemente, um jovem não, já eram adultos, tirou a vida dos pais. Então, irmãos, nós percebemos que o mundo jaz no maligno. Ele está fazendo o que lhe cabe. Está matando, está roubando, está destruindo famílias, lares, sonhos. Ele veio para isso. Ele está aí para isso. E existem muitas pessoas sobre esse controle do maligno. E nós precisamos levar a mensagem de salvação a essas pessoas. E a mensagem de salvação é um meio eficaz de ajudar essas pessoas a enfrentarem essa batalha espiritual. Com certeza, todos nós enfrentamos barreiras. Se perguntar a esses irmãos, essas irmãs, os diáconos, quais as barreiras eles têm enfrentado, com certeza eles vão dizer para vocês. São muitas as barreiras que eles têm enfrentado, e cada um de nós temos enfrentado barreiras, irmãos. Quais barreiras você tem enfrentado para não falar de Jesus? Quais? Já vimos que há uma necessidade. Vimos que o mundo jaz no maligno, que famílias estão sendo destruídas, que vidas estão sendo ceifadas, que pessoas estão morrendo sem Cristo. Eu chamo essa responsabilidade para mim. E medito nessa questão, nessa pergunta: quais barreiras eu tenho enfrentado para não falar de Jesus? Quais barreiras cada um de nós temos enfrentado para não falar de Jesus, para não anunciar as boas novas, para não compartilhar a nossa fé? Jesus é o nosso maior exemplo
ele rompeu todas as barreiras para se comunicar conosco. Todas as barreiras Jesus rompeu para se comunicar conosco. Em João, capítulo 1, versículo 1, se não me falha a memória, acho que é isso. João 1:1. Isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora o versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora lá, Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Jesus é ou não é o nosso maior exemplo daquele que rompeu todas as barreiras para se comunicar conosco? João diz, ele era o Verbo e o Verbo se fez carne. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Filipenses diz que ele abandonou toda a sua glória. Ele não abandonou o ser Deus. Ele não assumiu a forma de homem, mas sem pecado. Mas ele abandonou toda a sua glória e habitou entre nós. Com qual finalidade? Por que Jesus fez isso, irmãos? Ele não precisava. Mas ele fez isso por amor a cada um de nós. Ele veio a este mundo, ele sofreu, ele morreu em nosso lugar. Jesus, ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu a natureza humana por causa de mim, por causa de você, por causa de cada um de nós. Ninguém escolhe sofrer pelo outro. Ninguém escolhe pagar o pecado do outro. Ainda mais se você nem conhece o outro. Você nem sabe nem quem é o outro. Ou de repente o outro é um marginal, é qualquer outra pessoa. Ninguém escolhe sofrer por uma outra pessoa, ainda mais se ela não tem uma boa reputação. Mas Jesus escolheu sofrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, irmãos. Olha só que algo maravilhoso que Jesus fez por cada um de nós. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos, irmãos. E nem merecemos. São as misericórdias do Senhor sobre nossa vida, irmãos. Então Jesus é nosso maior exemplo daquele que rompeu todas as barreiras para se comunicar conosco. E quais barreiras você tem enfrentado para não falar de Jesus? Para não compartilhar as boas novas, para não falar da sua fé? Quais barreiras você tem enfrentado? Será que é o cansaço? Ah, pastor, estou muito cansado.
Tem que compartilhar de Jesus. Hoje não. Pastor, hoje está frio, está chovendo. Eu comprei meu tênis novinho, tem que pisar na lama, poeira. Quais barreiras você tem enfrentado? Pastor, eu trabalho tanto durante a semana. Faço tanta coisa durante a semana. Participar do evangelismo na igreja no final de semana, sábado, domingo ou sexta-feira. Pastor, não dá não, pastor. Pastor, eu estudo muito. Saio de manhã cedo, chego de tarde. Depois vou para o trabalho, tem outras atividades. Falar de Jesus agora para mim não vai dar não, pastor. Ou é a preguiça, o desânimo? Quais são as barreiras que cada um de nós temos enfrentado para não compartilhar da nossa fé com outras pessoas? Para não falar de Jesus para outras pessoas? Não olhe para o seu irmão ou para a sua irmã. Olhe para Jesus. Não olhe para o seu pastor, não olhe para Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Não olhe para o ministério de evangelismo, olhe para Jesus. Não olhe para os diáconos e diaconisas, olhe para Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Ele enfrentou todas as barreiras para que cada um de nós pudéssemos ser salvos. Pudéssemos ter acesso a Deus novamente. Porque o pecado, as nossas escolhas, nos afastaram de Deus. Mas Ele, no seu imenso amor, enviou o seu Filho a este mundo. Para que cada um de nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Quais barreiras você tem enfrentado para não falar de Jesus? Quais barreiras cada um de nós temos enfrentado para não falar de Jesus? Para não compartilhar a nossa fé? Agora, quais barreiras você tem enfrentado para não entregar a sua vida para Jesus? Você de repente que ainda não se entregou a Cristo por completo. Você ainda que não se rendeu ao plano de salvação. Quais barreiras você tem enfrentado? Ou quais barreiras, que de repente aquelas pessoas que você conhece, que ainda não tem Jesus no seu coração, elas têm enfrentado para não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas? Quais barreiras? O convite de Jesus é sempre para todos. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não olha para uma pessoa e diz, aquele ali é bonitinha, e aquele tem uma situação financeira boa, aquele então eu quero ele. Não, Deus não faz isso. Nós às vezes, né, em alguns momentos, olhamos para a pessoa e não, aquele ali acho que não vou falar de Jesus para ela não, porque não tem jeito não. Olha só a situação daquela pessoa ali. Mas Deus, Ele não faz acepção de convite de pessoas. O convite de Jesus é sempre para todos. Em Mateus 11, versículo 28, diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Esse é o convite de Jesus. Vinde a mim, todos, sem exceção. Vinde a mim, todos vocês. De repente você já está cansado, você já não aguenta mais a vida que você está levando. Não aguenta mais essa situação que você tem passado todos os dias. Não aguenta mais a falta de paz.
Não aguenta mais os problemas que têm sobrevindo sobre sua vida todos os dias. Aquele desânimo. De repente, em alguns momentos, de repente você já até pensou em desistir da própria vida, achando que não vale a pena. Então são essas pessoas que Jesus está dizendo, ó, venham até mim. Venham todos vocês que estão cansados, oprimidos, estão sobrecarregados. Venham até mim, porque eu vos aliviarei. Este é o convite de Jesus para cada um de nós. Esse é o convite de Jesus para todas as pessoas. Então nós precisamos anunciar esta mensagem. Nós precisamos falar isso para as pessoas. Venha até Jesus, venha, venha. Ele vai te ajudar. A sua situação pode mudar, a tua história pode mudar. Então venha até Jesus. E nós precisamos anunciar esse Jesus, irmãos. Nós precisamos falar dessas boas novas. Porque a única solução é Jesus. A humanidade tem colocado a sua confiança, ou a resposta, ou a solução em um homem, tem se decepcionado, dia após dia. Mas eu tenho certeza que não tem se decepcionado com um plano de salvação. Não tem se decepcionado com Cristo Jesus. E o convite dele é para todos. O sacrifício de Jesus na cruz foi por todos. Não foi apenas para um grupo. Não foi apenas para uma determinada pessoa, ou determinado país, ou determinada nação. Não. O sacrifício de Jesus na cruz foi por todos. Por isso que nós encontramos na nossa Bíblia o plano de salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é para todos. Então essa mensagem, irmãos, nós precisamos compartilhar. Essa mensagem você precisa receber no seu coração. Você que ainda não entregou Jesus, não se entregou a Cristo Jesus. Não existe outra salvação, outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser em Cristo Jesus. Então essa é a mensagem que nós estamos anunciando. Essa é a mensagem que Deus mandou que cada um de nós viéssemos a falar sobre ela. Que não existe nenhum outro plano de salvação a não ser João 3,16. Se alguma pessoa apresentar para você, se você quer ser salvo, eu tenho aqui um plano, eu tenho aqui um meio pelo qual você pode ser salvo. É mentira. É mentira, porque não existe, irmão. Não existe nenhum outro meio. Não existe nenhuma outra forma. Precisamos passar por Jesus. Precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Precisamos viver para Cristo Jesus. E o convite de Deus para cada um de nós, para você, é esse. Venha até mim. O plano de salvação, eu já tracei. Deus falando, eu já tracei. Agora cabe a cada pessoa aceitar ou rejeitar. Essa decisão é sempre individual. Os diáconos e diaconisas, eles não têm o poder de forçá-los a aceitar este plano de salvação. Eles apresentam um plano de salvação, mas eles não têm o poder. Essa decisão vai ser sempre sua. É uma decisão individual. A salvação não existe salvação coletiva, né? Se eu sou crente, tal, sou pastor, então toda a minha família pode ficar tranquila que vocês também... Não. Não, irmãos. É individual. É individual. Mas é para todos. Quais barreiras você tem enfrentado para não entregar a sua vida a Cristo Jesus? De repente a idade. Ah, pastor, eu ainda sou muito novo, sou muito nova. Deixa eu curtir um pouquinho a vida.
Deixa eu aproveitar um pouquinho aí, nesses bailes que tem por aí. Deixa eu, tomar a minha cervejinha lá, quietinho. Por enquanto está muito cedo, pastor. Está muito cedo para tomar essa decisão. Eu preciso aproveitar um pouquinho o mundo. Estou muito novo, estou muito nova. Ah não, pastor, já estou muito velho para esse negócio de igreja, de Jesus, pastor. Ah, já passei da idade. Deixa isso para os mais novos. Não tenho tempo, pastor, para a igreja. Não tenho tempo para Deus. Eu trabalho muito, pastor. Esse negócio de igreja, por enquanto não dá para mim não, pastor. Deixa para outro dia, outro momento. Quem sabe, outro dia apareça aí na igreja aí. Outro dia apareça aí fazer uma visita na igreja aí, tá bom, pastor? Mas agora não, agora não. Quais são as barreiras que você tem enfrentado para não entregar a sua vida a Cristo Jesus? De repente muitas pessoas vão dizer, não, pastor, eu faço muitas coisas erradas, pastor, sou aquele pecador assim terrível, pastor, não posso. Deus não vai me aceitar não, porque eu sou. Tem uma história. Uma história não, né? A Bíblia relata, lá em João 8, João capítulo 8, versículo 11, de 1 a 11, nos conta uma história de uma mulher adúltera, que ela foi pega num ato de adultério. Naquela época era uma coisa terrível. E ali alguns líderes religiosos, algumas pessoas, queriam apedrejar essa mulher, porque ela havia sido pega num ato de adultério. E eles apresentam essa mulher até Jesus. E aqueles líderes, aquelas pessoas, mestre, Cristo, pela lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Ela foi pega em ato aí terrível. Jesus olha para cada um deles e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E às vezes, irmãos, muitas pessoas se acham tão pecadoras que não sou tão pecador, sou tantas coisas erradas que Jesus não vai me aceitar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E ali aquelas pessoas saíram de mansinho, porque todas elas eram pecadoras. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Não existe aquele pecado que Deus fala, nossa, aquele irmão. Não, esse pecado aí é levinho, está tranquilo. Para Deus não existe isso. Pecado é pecado. Pecado é pecado. E quais são as barreiras que você tem enfrentado para não entregar a sua vida a Cristo Jesus? Sabemos que o pecado, ele é universal. Lá em João capítulo 8, versículo 7, que disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então o pecado é universal. Todos nós somos pecadores. Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele não tem prazer no pecado, ele não vive na prática do pecado. Mas todos nós somos pecadores. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabemos que o pecado, ele é mortal. Efésios capítulo 2,
versículo de 1 a 3, vou ler aqui na minha versão, ele diz assim, Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Jesus nos deu a vida, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quantas pessoas estão andando dessa forma? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E o texto diz mais ainda, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição. Estávamos mortos espiritualmente. Estávamos aprisionados pelo pecado e o pecado nos dominava. Éramos influenciados por espíritos malignos, inclinados somente para os desejos da carne. Tem uma frase que eu vi esses dias parece que foi no Instagram, que dizia assim: alimente o seu espírito, porque a sua carne é insaciável. Alimente o seu espírito, porque a sua carne é insaciável. Quanto mais você se inclina, os desejos da carne, mais desejo vai dando, porque ela é insaciável. Mas quando você se inclina, quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você se enche do Espírito de Deus, irmãos, você consegue vencer. Você se torna forte espiritualmente. Éramos culpados porque fazíamos somente a vontade dos nossos pensamentos. Estávamos condenados à morte pela nossa natureza pecaminosa. Éramos essas pessoas, irmãos. E Jesus Cristo pagou o preço. Jesus Cristo nos tirou dessa condição de mortos espiritualmente. Para pessoas vivas espiritualmente. É difícil renunciar às coisas desse mundo? Sim, é difícil, porque é uma batalha da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Aquilo que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Quantas coisas boas você já tentou fazer? Quantas decisões importantes queria mudar a sua vida você já tentou fazer? Mas quantas coisas para o reino de Deus você já tentou fazer? Mas você não consegue. Porque o ser humano, ele é mais inclinado para as coisas desse mundo, para as coisas da carne, do que para as coisas espirituais. Então, se nós não nos apegarmos a Deus, se nós não meditarmos na palavra de Deus, se nós não nos aproximarmos mais de Deus, se nós não vivemos em comunhão, irmãos, não vamos conseguir vencer esta batalha. Quais barreiras você tem enfrentado? Muitas pessoas acham que podem alcançar a salvação fazendo boas obras. Pastor, mas eu já sou uma pessoa boa. Eu não preciso de Jesus, pastor. Eu faço tantas coisas boas. Cesta básica, todo mês eu dou uma cesta básica para a igreja. Eu sempre ajudo as pessoas na rua, aquelas crianças quando vêm me pedir algo na rua, no trânsito. Eu sempre ajudo, pastor. Eu nunca matei, nunca roubei. Não tenho nenhum tipo de vício. Eu sou uma pessoa boa, pastor.
Chega lá na hora, Jesus vai dar um jeitinho lá, né? E vai deixar eu entrar porque eu sou uma pessoa boa. Você está completamente enganado. Por achar, por ser uma pessoa boazinha, Deus vai deixar você entrar nos céus. Por achar que você faz boas obras, Deus vai deixar você entrar nos céus. As boas obras não podem comprar a eternidade. Ser uma pessoa boazinha não pode comprar a salvação. Não pode comprar a eternidade. Porque o preço já foi pago por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, olha só, pela graça, não é pelas obras. Pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Já pensou se a salvação fosse pelas obras? Eu acho que aqui a gente da Baixada estaríamos perdidos, né? Só iriam ser salvos aquelas pessoas que têm muito dinheiro, que vivem lá na Zona Sul. Tem condições de fazer boas obras, porque tem poder aquisitivo alto. Mas não, irmãos. A salvação, ela não é pelas obras. É pela graça. E graça se refere ao favor de Deus àqueles que transgrediram a sua lei e pecaram contra ele. Graça se refere ao favor de Deus àqueles que transgrediram a sua lei e pecaram contra ele. É um favor imerecido. Nós não merecemos. Nós somos salvos pela graça. É tudo pela graça, mediante a fé na obra salvífica de Cristo Jesus. Somente através de Cristo nós podemos ser salvos. E Romanos 3, 23, né, ali o texto ele encerra todos debaixo do pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A oportunidade de você se entregar a Cristo Jesus, de você se render a Ele, é hoje. É hoje, sabe por que hoje? Porque é hoje que Deus está te dando vida. É hoje que Deus está te dando a oportunidade. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Recentemente, uma história muito triste que aconteceu agora com esse vendaval, tufão, não sei se fugiu o nome agora. Tornado, obrigado, irmão. Tornado. E ali eu vi a matéria de um pai e uma mãe. Acredito, não sei se algumas pessoas viram essa matéria. Uma filhinha de 14 anos. E o pai, ele leu a mensagem da filha no dia, falando sobre o domingo. Porque domingo, parece que domingo agora teria hoje, né, teria uma festa, estavam programando um churrasco. E a menina ali mandou a mensagem para o pai no celular, estava na casa de uma amiguinha. E nesse tornado, a vida daquela menina de 14 anos foi ceifada. Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer amanhã. Por isso que a oportunidade é hoje. O momento é agora. Eu não sei se Cristo vai voltar daqui a pouco. Eu não sei. Você não sabe. Mas se ele voltar, qual vai ser o destino da sua alma? Qual será no futuro o seu lar?
Qual será o seu lar no futuro? Você estará à direita de Deus ou à esquerda? Aqueles que estiverem à direita ouvirão de eu: vinde benditos, meu Pai, possuir por herança o reino dos céus que vos está preparado desde a fundação do mundo, irmãos. São aqueles que aceitaram o plano de salvação. Aqueles que estiverem à esquerda são aqueles que recusaram o plano de salvação. E ouvirão de Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado, olha só, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, o sofrimento eterno, não foi preparado para mim, não foi preparado para você. Foi preparado para o diabo e seus anjos. E qual a sua decisão nesta noite? Quais barreiras têm impedido você de compartilhar a sua fé diante do que Cristo fez na sua vida? Quais são as barreiras que têm impedido você de entregar a sua vida a Jesus diante desse imenso amor? Ele fez tudo por você. Fez tudo por cada um de nós. Ele deu a sua vida. Ele sofreu em nosso lugar. E qual tem sido a nossa resposta diante desse imenso amor? Qual tem sido a sua resposta? Tem sido não para o plano de salvação? Mas você pode mudar isso nesta noite. De repente, até esse presente momento, você tem dito não, não, não. Eu não preciso de Cristo, deixa para depois, agora não, não, não. Mas hoje a sua história pode mudar. Você hoje tem a oportunidade de dizer sim para o plano de salvação. Você hoje tem a oportunidade de dizer sim para Jesus. Você tem hoje a oportunidade de mudar a sua história. Essa decisão está em tuas mãos. E qual vai ser a sua resposta nesta noite? Nesse momento a igreja está orando por você. Está intercedendo pela sua vida. Porque entendemos que você está enfrentando uma batalha espiritual, sim, irmão. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais. Enfrentamos barreiras. E dar esse passo para aceitar Jesus, tenho certeza que as barreiras são grandes. Porque o mundo espiritual está lutando para você dizer não. Mas o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração. Diga sim, diga sim, diga sim, diga sim. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesta noite. Você gostaria de entregar a sua vida a Cristo Jesus? Pense um pouquinho. Ouça bem a pergunta. Você gostaria de entregar a sua vida a Cristo Jesus? Que Ele assumisse o controle da sua vida? Dizendo assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Você gostaria de fazer isso nessa noite? Se você tem esse desejo no seu coração, quer fazer isso nessa noite, eu pedi que você levante a sua mão, para que eu possa orar por você, para que nós possamos orar pela sua vida. Alguém aqui nessa noite gostaria de tomar essa decisão? Alguém? O convite é para aceitar Jesus, aquele que pagou o preço por cada um de nós, aquele que sofreu em seu lugar, sofreu em meu lugar. Alguém gostaria de tomar essa decisão nesta noite? Alguém que está afastado e gostaria de se reconciliar também nesta noite? Está sendo dada a oportunidade também.
Se tem alguém também nessa condição também. Esse é o momento. A hora é essa. Como aquela canção que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde. Uma decisão tão importante você não pode deixar para amanhã. Você precisa tomar essa decisão hoje. Hoje. A igreja está orando por você, orando pela sua vida, intercedendo por você neste momento. Porque entendemos que você está enfrentando uma batalha espiritual. E nós estamos te ajudando em oração nessa batalha. Alguém? Não havendo, nós vamos encerrar este momento orando, depois vou passar a palavra para quem de direito. E a nossa oração é que Deus continue nos dando oportunidade para que possamos ultrapassar todas essas barreiras e viver aos pés de Cristo. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que estiveram aqui, ó Pai, neste culto de adoração a Ti, ó Deus. Pai querido, tome cada uma das Tuas santas e poderosas mãos, ó Pai. Continue suprindo cada necessidade, ó Pai. Não deixe, ó Pai, que o inimigo venha tocar, ó Pai, nestas vidas, ó Pai, porque essas vidas pertencem a Ti, Senhor Deus. E que nessa batalha, ó Deus, contra o maligno, nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, ó Pai. Pai querido, abençoe também esse ministério diaconal, ó Pai, que hoje entre os batistas, ó Pai, é comemorado o dia do diácono batista, ó Pai. Quero entregar, ó Pai, a vida de cada diácono nas suas mãos, ó Pai, a vida de cada família, Senhor. Com certeza, Pai, esse ministério tem enfrentado barreiras, ó Pai, tem enfrentado dificuldades, ó Pai. Quantos momentos, ó Pai, muitos deles abriram mão de estarem com a família, ó Deus, para estarem aqui na Tua igreja, resolvendo algum problema, ajudando alguma outra pessoa, socorrendo um irmão, uma irmã, Senhor. Um ministério que não tem medido esforços, ó Pai. E eu quero Te agradecer por cada diácono, ó Pai. Quero pedir as Tuas bênçãos sobre a vida desses diáconos, Pai, sobre esse ministério, Senhor, que Tu os chamaste e os capacitaste, ó Deus, para realizar, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela vida desses diáconos, pelas suas famílias, ó Pai. Que os sonhos, os projetos, ó Pai, possam ser realizados na vida desses diáconos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado por cada vida, Pai. Entrego nas Tuas santas e poderosas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.